coisa da comunicação não violenta é assim, é a gente abrir mão de estar certo. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente não pode persuadir as pessoas, convencer as pessoas, nada disso. Mas quando a gente sai da posição de querer estar certo, a gente cria uma oportunidade de conexão, uma oportunidade de empatia, tá? E aí a gente vai ver isso como a gente faz isso aí na prática, tá? São 4 os preceitos básicos da comunicação não violenta. O primeiro é a observação sem julgamento. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, você se mete muito na minha vida, ou você é muito controlador, não me ouve, você não me ouve, né? São frases muito comuns serem trocadas entre as pessoas. E quando a gente fala isso, a gente está fazendo julgamentos, a gente não está fazendo uma observação pontual de algo. Porque como é que funciona o nosso cérebro? É assim, quando a gente faz um julgamento de alguma coisa, ele pega aquelas informações, coloca numa caixinha e coloca numa prateleira em algum lugar aqui do cérebro, organizadinha. E aí toda informação que vem, que reforça aquilo, então, por exemplo, o julgamento você se mete muito na minha vida. Então, se a pessoa vai lá e conta para o seu pai que você tá triste pelo negócio que ele falou. Aí você fala, se meteu na minha vida. Vai lá para a caixinha e se meteu na minha vida. Se a pessoa vem te dar um conselho do que ela faria se tivesse na sua posição. Aí você vai lá, pega e coloca na caixinha do ela se mete na minha vida. Ok, o que acontece? Quando a gente faz isso, quando a gente fecha isso nesses compactadas, nessas caixas, toda informação que vem que reforça, ela acha muito rápido essa caixa e já entra lá para confirmar aquele julgamento. E a caixa vai ficando maior, maior, ocupando mais espaço ali. E vai afirmando cada vez mais que aquela pessoa se mete na minha vida. Essa ideia de que ela se mete na minha vida. Todas aquelas informações que vêm, que refutam esse julgamento, ele vai para uma caixinha lá no fundo da nossa cabeça, junto com um monte de outras ideias, com um monte de outras observações que você fez, e ela fica com menos importância. Então, por mais que essas informações que refutem aquele julgamento que você fez, elas sejam em maior quantidade, no seu cérebro, essa caixa lá do julgamento, ela ocupa mais espaço, então ela fica com mais evidência. Então você fala, não, mas é porque já aconteceu isso, isso, isso e isso, então sim, ela se mete na minha vida, tá? Quando a gente faz isso, a gente tá colocando o nosso olhar, a nossa observação de um determinado jeito para situações. E quando a gente escolhe a forma de se observar as coisas, isso muda absolutamente a forma como a gente enxerga, como a gente interpreta e as palavras que a gente usa depois para responder aquela situação ou para depois explicar para outra pessoa, enfim. Então, a forma como a gente observa as coisas faz toda a diferença de como nós vamos nos comunicar em relação àquilo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto mais pontual a gente conseguir ser na nossa observação, então, assim, não é que fulana se meteu na minha vida. Fulana falou lá com o meu pai, tentando resolver, porque eu tô triste com ele. Falou lá com o meu pai que eu tô triste com ele. É isso, ponto, final. Foi isso que fulana fez. Falou para o meu pai que estou triste com ele. Aí a fulana vem me dar um conselho do que ela faria se estivesse no meu lugar. Fulana me falou o que ela faria se estivesse no meu lugar. Observação pontual, gente. Quanto menos julgamento vocês conseguirem fazer em relação àquilo, melhor vai ser a comunicação, tá? Então esse é o primeiro passo.